Olá, pessoal, começando mais um Gestify Lab. Hoje, muito especial com o Dr. Fernando César, falando de um tema que é muito importante para médicos e médicas de todo esse Brasil, que é o relacionamento com o paciente que leva mais resultado para a clínica. E eu chamei em especial hoje o Fernando César, que é um médico que trabalha com a gente aqui, uma pessoa boníssima, um profissional de excelência máxima, e principalmente o que eu vejo de excelência nele é justamente esse relacionamento que ele tem com o paciente. Uma coisa que eu adoro quando eu chego na clínica, e eu sempre falo isso, as meninas de lá já sabem, é que toda vez quando ele vai receber o paciente, me chama tanta atenção, porque é tão singular dele, ele chegar no paciente, olá! Às vezes ele chega, tá na porta do consultório dele, dá aquela respirada, aquela cafungada, mas quando ele vai encontrar com o paciente, parece que ele está encontrando assim, algo super precioso, algo super valioso, e que de fato é, né, Fê? É sobre isso que ele vai falar um pouco mais hoje. Quando você, sem dúvida, obrigado, Fernanda, obrigado, Gestify, pelo convite. Sem dúvida, quando você pediu para falar sobre algo e falar principalmente disso, né, que você falou agora, sobre esse relacionamento, sobre esse, de certa forma, jeito de ser com os pacientes, e é algo assim, com certeza é bem genuíno, né? Mas é algo que vou falar isso na palestra, entendeu? Mais do que eu preparei, porque vai casar muito bem, porque a gente forma a nossa personalidade com nossas experiências ao longo da vida, né? Não só quando criança. E muitas vezes a gente tenta encontrar alguns caminhos para poder driblar alguns obstáculos que a vida acaba botando no nosso caminho, né? A gente tenta encontrar brechas para ir driblando algumas coisas, né? E é isso que eu vou falar um pouquinho na apresentação que eu preparei, especialmente aqui, que era algo que eu já estava preparando, já estava pensando em preparar há algum tempo sobre isso, né? Mas e aí surgiu essa oportunidade. Deixa o janela, não, tela inteira. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo? Estão vendo? Foi, Fê? Foi. Boa. Bom, vou falar um pouquinho, né? Que a proposta é falar sobre esse relacionamento, que o relacionamento acaba gerando o resultado, né? É uma consequência esse relacionamento, o resultado que isso é gerado é uma consequência desse relacionamento, né? Então, na minha visão, é algo muito automático hoje para mim, né? Não foi, as coisas foram sendo bem naturais e algo bem automático, porque é algo que eu venho desde muito cedo trabalhando em cima disso, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sou até hoje, só que eu preciso, como eu falei, driblar algumas questões. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Bom, como a Fernanda falou, sou Fernando César, formei em 2013, sou pós-graduado, fiz primeira formação em Medicina de Família e Comunidade, Nutrologia Esportiva, Medicina Esportiva e Nutrologia. Hoje eu estou pós-graduando em Ginecologia Endócrina, tá? Isso aí é bem legal e vamos fazer mais coisas aí para mudar a vida das pessoas e ajudar as pessoas no final das contas. Bom, e aí eu pensei num tema, numa abordagem muito bacana que eu acho que me fez. O médico e o ator no palco. Essa relação entre o ator em cima do palco e o médico, quando está no consultório, né? A gente precisa se comunicar muito bem, passar autoridade em cima do palco, consequentemente, no consultório. A gente precisa gerar o resultado. Qual é o resultado do ator? Fazer a plateia gostar, fazer a plateia comprar a ideia, fazer a plateia acreditar em você, né? E o médico é a mesma coisa. O médico precisa criar uma conexão com o paciente, da mesma forma um ator com a plateia, porque se não tiver conexão com o paciente e com a plateia, a peça, no caso, o espetáculo, já começa ruim, já fica mal, a pessoa já olha diferente, e o paciente é a mesma coisa, né? Então, quando o paciente nos procura, ele quer algo da gente. Ele quer não só um simples tratamento.
mas ele quer algo a mais. Hoje em dia, a informação está muito disseminada. Todo mundo tem acesso à informação, ainda mais com inteligência artificial. Então, a gente precisa ter algo diferente. O que a inteligência artificial, por exemplo, não nos dá, não dá para a gente, é esse lado humano. É esse lado de o calor, o olhar, o abraço, a preocupação, essa conexão. É muito fria. Mesma coisa acontece com o ator em cima do palco. O ator em cima do palco, ele precisa gerar essa conexão com a plateia. Ele precisa fazer com que a plateia acredite ali, se emocione, ria, né? E no final das contas eu falo assim, cara, pagaria de novo por esse espetáculo aqui, viver de novo. E recomendo isso para todo mundo. Porque não foi só uma peça, um espetáculo, um show, né? Foi uma experiência, algo legal. Pô, eu vi aquele cara se doando para fazer aquela história, para contar aquela história, para fazer rir, fazer chorar, o que for. Então, eu criei 4 pilares nessa analogia e nesse jeito que é bem natural e bem genuíno, real, que eu faço. Agora, obviamente, eu parando para pensar, saindo do que eu faço, olhando de fora, a gente consegue preparar algo legal. Mas por que eu também cheguei nessa ideia? Porque eu fui ator profissional. Então, fiz teatro profissional dos 12 anos até entrar na faculdade, com 18, e eu achava, durante a minha adolescência, por ser muito tímido, eu era sempre muito tímido, mas como no teatro em si, eu subia no palco e virava uma outra pessoa, né? Ali era a hora de eu brilhar, né? Uns ensaios. A mesma coisa quando a gente entra no consultório, quando a gente é recém-formado, a gente está todo inseguro de um monte de coisa, a gente precisa treinar, a gente precisa ensaiar com o paciente, ensaiar na vida real, né? E a gente pode errar muitas vezes, pode acertar, pode pensar depois podia ter feito dessa forma, podia ter criado isso, podia ter passado tal tratamento, podia ter passado tal exame, enfim. Então, e eu olhava para as pessoas quando ia ao médico, alguma coisa assim, eu sempre quis ser médico, mas essa parte artística também me ajudou bastante. Eu olhava para as pessoas, para o médico, o profissional de saúde, eu achava aquilo tão seco, né? A pessoa estava ali, guardando algo especial, e é tão seco. Chama, como você falou, chama a recepção. Aí alguém chama, o paciente sai. Normalmente isso acontece muito em plano de saúde, em consulta popular, o que for, e fica aquele vai e vem, toma receita, vai embora, toma receita, vai embora, e por aí vai. E isso sempre me incomodou muito, né? Então, eu fui ator, pode dizer que eu sou ainda, minha carteira de trabalho aí assinada como artista, ator. 3 de maio de 2002, 2003, eu acho que tá ali. Enfim, foi um registro na carteira de trabalho que eu achei. Então, a minha jornada na medicina não foi apenas sobre aprender técnicas e diagnóstico. Isso aí a gente vai aprender, né, na faculdade. A gente tem que aprender. Esse é o certo. Mas foi sobre descobrir as habilidades que desenvolvi como ator. Presença, empatia, comunicação, autenticidade. São exatamente o que o médico precisa para transformar vidas, né? E a medicina me deu conhecimento, mas o teatro me deu essa humanidade. Não só o teatro, mas minha primeira formação, né? Que foi trabalhando ali como médico de família também. Bom, achei algumas fotos, na época não tinha tanta foto assim, mas fui caçando, né? Então, o palco, como eu falei, era meu mundo, né? Deixa eu ver isso aqui. Então, tinha emoção, tem conexão com a plateia, a transformação através da performance. Depois que me formei em medicina, o que a gente faz? A gente pega aquela experiência da conexão com o paciente, e olha, eu estou falando conexão, não é para ser algo forçado ou pensando na parte financeira. A parte de grana, de dinheiro, isso é consequência. É quando você vai precificar o seu trabalho. Mas isso é zero pensando nisso. Não tem nada a ver com isso. Eu lembro muito bem, eu trabalhava em emergência, pronto-socorro, assim que me formei, todo mundo trabalha, né? E os pacientes, eles queriam passar por mim, porque eles já sabiam meu dia. Eu, pé da vida, estressado, eles apontavam o que queriam para mim, né? E por conta disso, muito por conta dessa conexão, desse olhar. Isso a gente aprende no teatro, quando a gente vai contracenar com alguém. Olhar nos olhos, ouvir, ter segurança, passar segurança, confiar. Então, é muito do que a gente faz no consultório, ou quando está atendendo alguém. A gente precisa olhar para a pessoa, a gente precisa fazer com que
ela se sinta abraçada, para aí você criar confiança e propor um tratamento, e ela acreditar que o seu tratamento vai dar certo. E muitas vezes as pessoas, quem nunca, era só, passou algo, a pessoa chegou com queixa, o paciente, passou algo que você achou, isso aqui, a pessoa melhorou, só porque te escutou, só porque você escutou ela, só porque ela falou. Então, é isso que o palco também dá para a gente ir junto com a plateia. Bom, e aí começou, né, depois de formado, o palco o meu consultório. Então, sempre gostei muito do pessoal da faculdade, na época de apresentar trabalho. Eu falava, eu apresento, eles faziam tudo, eu apresentava, não tinha problema. Não que eu não fico nervoso na hora de falar, fico nervoso, mas eu gosto. Então, me sinto confortável depois que começo a falar. Então, é algo que eu aprendi no teatro. E repetindo, eu sou tímido, de verdade, sou tímido pra caramba. As pessoas me olham no consultório, porque ali eu tô no meu palco. Então, as pessoas já acham que eu não sou tímido, eu sou muito tímido. Então, ali, depois que formei, obviamente, a gente acaba pegando essas questões para a gente poder aí se expressar melhor, conversar com as pessoas e, de certa forma, continuar como ator, né? E aí, por que essa analogia? Né? Ambos trabalham com emoção humana e transformação. Quem não está vendo uma novela, por exemplo, não se emociona, muitas vezes. Né? Então, quem não ri. Então, a gente precisa ter essa emoção humana. Sem isso, a medicina hoje não vai. Só a parte técnica de nada vai adiantar. Pode até adiantar, a parte técnica é muito importante, mas só isso você não vai conseguir transformar a vida da pessoa. E você também, obviamente, não vai ter os pacientes que você quer, normalmente. O ator ele tem técnica de presença, comunicação, empatia. O médico tem as mesmas habilidades para se conectar com o paciente, como eu falei. Sem presença do ator, o médico não é ouvido. É tipo assim, a história do tratamento precisa ser bem contada. Essa história que o ator conta precisa ser bem contada. Então não adianta você não ter essa presença de ator, só falar, não, tem que fazer isso porque vai passar. Não é assim, tem que explicar. Sem a ciência do médico, o ator é apenas um entretenimento. Então não adianta só ficar fazendo palhaçada na hora da consulta e você não ter a técnica, óbvio, né? Não transformar ninguém, não tratar ninguém, não curar ninguém, enfim, tudo isso. Então aí o resultado é a comunicação com autenticidade, obviamente, e presença gera excelência. Então dominar a ciência, a arte de se comunicar é igual a transformar vidas. E aí eu botei como método, mesmo tendo também um preconceitozinho sobre alguns nomes, então botei aqui como método, né? Então, relacionamento de forma ética e natural que gera resultados. São 4 pilares: conexão, validação, que é validar o que você está falando, verdade e clareza. Eu vou explicar cada quesito desse pilar. São 4 pilares. Então vamos começar. Pilar 1, conexão. Conexão começa, como a Fernanda estava falando, na primeira chegada, na primeira chamada, no primeiro nome que você dá para o paciente. Né? Então, eu nunca gostei de sair do meu consultório, chamo o paciente, você saiu? Chama outro. Nunca. Podia estar trabalhando na clínica popular, no posto de saúde. As pessoas já eram minha marca. Que eu ia até a recepção, com a ficha, ou o que for, chamava o paciente pelo nome. Ali já começa a consulta. Ali já começa a conexão com o paciente. E a energia que você passa já começa ali, né? É muito diferente eu chegar para a Fernanda, ela está esperando lá para atender. Fernanda Lopes. Fernanda, vamos? Como é que você está? Acabou. É outra coisa. É outra coisa. E não é forçado. É realmente. A pessoa está ali para você atendê-la. É uma esperança que ela está em você. Ela está buscando algo em você. Então, nada mais justo. Está pagando muitas vezes pela consulta. Nada mais justo de ela ser recebida com um sorriso. Quando a gente vai numa loja para comprar alguma coisa, e a vendedora mal-humorada, você fala, nossa, porque eu tô querendo comprar e ela tá de mau humor? Então, ali já cria algo. Quantas vezes a gente não já comprou alguma coisa? Eu tô comprando só porque ela foi
simpática, prestativa pra caramba, me ajudou muito. É isso, né? Isso já começa, e comprar, que eu tô falando, como eu falei lá atrás, não é dinheiro, é comprar o tratamento, né? Que a gente vai passar um tratamento. Então, é isso. Bom, presença, aquilo que eu falei, a energia, ter essa energia, postura, olhar, o tom transmite confiança. Escuta, escuta, a escuta, deixa o paciente falar. Você não é o dom da verdade, isso eu vou falar mais lá na frente. Você não sabe chão de tudo, né? O médico que eu digo isso, o médico é muito assim, acho que sabe tudo, que o resto sabe nada, né? E empatia, né? Empatia. Sempre dá importância a cada queixa do paciente. Você pode estar lá no seu subconsciente lá, você pensando, cara, isso aqui não tem nada a ver com o que ele está falando. Ah, mas mostra empático. Ele não sabe. Ele não tem obrigação de saber. Ele pesquisou em algum lugar, algum amigo falou. Você, como médico, ouvindo, você vai explicar e tem a obrigação de explicar o porquê ele está errado naquele sintoma, naquele tratamento. Né? Ser empático. Pilar 2, validar. É um erro. Estão conseguindo ver aí? Não, né? Tava conseguindo, Fê, mas agora você tirou, saiu. Calma aí. Fiz alguma merda. Acho que você está compartilhando. Eu mesmo, né? Calma aí. Tá compartilhando a sua tela. Foi. Aí, agora foi. Então, pilar 2 é validar. O erro comum, muito comum do profissional de saúde, do médico principalmente, né? Falar sem antes compreender a história do paciente. Apresentar solução antes de entender, né? A dor real. O que realmente ele está sentindo. Né? Porque às vezes a pessoa vai ali, no meu caso, vai ali falando que está buscando qualidade de vida, mas na real ele está com a libido baixa pra cacete, não está dando conta em casa, está com a energia baixa, tá, enfim, tá acima do peso, mas também não gosto de falar disso. E isso, você consegue, se você escutar, você consegue chegar na real queixa dele, né? Então, um erro muito comum chega lá, não, eu quero melhor qualidade de vida. Ah, beleza. Então, sei lá, você vai fazer exercício, vai se alimentar bem, vai tomar esse remédio aqui, tá tudo certo, tchau. Não, não é assim. Existem várias outras coisas. E a autoridade real, né? Validar consentimento antes de entregar a solução. O paciente não precisa de mais uma opinião. Ele precisa sentir que você entende. Então, quer mais uma opinião que um amigo falou, que encontrou no chat GPT, não faz sentido nenhum, né? Para que você está ali, né? Então, ele precisa de algo a mais, pelo menos alguém com uma autoridade, o médico, ouvir e falar o real, o que deve ser feito, né? E sentir que você está entendendo ele, que ele está falando. Pilar 3, verdade. Bom, isso aqui tem uma linha muito tênue em você ser grosso, ignorante, e você falar a verdade sem machucar, né? Você precisa ter respeito ao paciente, mas também você precisa falar a verdade. Mas não é falar a verdade do tipo, não, isso aqui não adianta nada que você está fazendo, não. Você sabe que não adianta nada do que ele está fazendo. No meu caso, por exemplo, emagrecimento. Ah, vou emagrecer com só fechando a boca e fazendo exercício. A gente sabe que a maioria, quase 100% dos casos, não vai adiantar se a pessoa está acima do peso. Mas você não vai falar isso para ela. Ah, pô, quero emagrecer, eu só vou fechar a boca e fazer exercício. Não vai falar para ela, oh, isso aí não adianta nada você vai fazer. Não, não é isso. Você explicar o porquê, explicar a parte técnica de uma forma clara, né, sem jargões, falar a língua do paciente, entender que cada paciente tem um perfil, uma linguagem que você tem que usar. Tem paciente que ele já veio cheio de informação técnica, cheio de mito, e você precisa acolher, entender aqueles mitos, o que ele acha, e explicar de uma forma que ele entenda. Sem achar, o médico não tem que achar, ele tem que mostrar. Ó, muita coisa que eu faço é o seguinte:
E eu não sabia disso, dou um exemplo meu. Muita coisa que eu explico a primeira vez no paciente, sobre principalmente obesidade, eu explico a questão toda de uma forma bem clara, a parte fisiopatológica da obesidade. Aí um paciente uma vez me mandou uma pesquisa no Google sobre obesidade que ela fez depois da consulta, e várias coisas do Google, do buscador lá, tava tudo que eu falei. E eu nem não era, não foi nada, eu não olhei no Google, nada disso, né? Então, aquilo ali me validou, de certa forma, né? Então, ela teve a curiosidade de procurar para saber se estava falando a verdade, né? Então, você também tem que falar a verdade para o seu paciente. E transparência, também não vai inventar um tratamento, você não pode inventar um tratamento, algo que beira muitas vezes a parte ética, mas a gente precisa sempre ter um acordo ou alinhar expectativas com o paciente de qualquer tratamento que seja. Vamos lá, vamos pegar um exemplo clínico. O paciente está com falar uma linguagem de todo mundo aqui, está com uma dor de garganta. A gente sabe que a maioria dos casos é viral, né? Se examina, tá vermelhinho e tal, não tem pus e tudo mais. E vai a tendência é que passe. Mas o paciente, ele quer tomar um antibiótico, né? E a gente sabe, médico sabe que não é o tratamento viral, não é antibiótico, né? Muitas vezes, óbvio, dependendo do caso, acaba baixando um pouco essa imunidade, e aí isso favorece aí uma infecção bacteriana, aí entra com antibiótico, por exemplo, uma infecção de garganta, aí, amidalite e tudo mais. Então você vai alinhar, ó, nesse caso, ó, a gente vai começar com um anti-inflamatório aqui, a tendência é que melhore, e caso piore, se faz contato, vem aqui, eu vou examinar de novo e vou passar um antibiótico. Ponto. Na maioria das vezes vai passar. Então, você quebrar, de certa forma, essa, esse mito que o paciente já vai criando antibiótico, isso é muito clássico, né, para a gente é médico, mas também falar, explicar o porquê de cada coisa, e se não der certo, vai entrar com um antibiótico no caso desse. Mesma coisa acontece na parte de obesidade. Muitos pacientes, hoje em dia menos, mas muitos pacientes chegaram com objeção, com algo contra a medicação, né? Eu entendi que ainda tem gente assim que não entende que a obesidade é uma doença crônica e que é igual a hipertensão, é igual ao diabetes, que você precisa de tratar de forma crônica. Muitos vêm, mesmo eu explicando muito e tendo indicação de entrar com a medicação, além de mudar todo o estilo de vida, ele só quer tentar pelo estilo de vida. E assim, eu sempre faço muito acordos com o paciente. Ó, eu te expliquei, vai ser muito mais difícil, a chance de não ter resultado é muito grande, sem medicação, você tem indicação, mas muitas vezes os pacientes são irredutíveis, não vou ficar ali brigando com ele. Normalmente eu acordo com ele, eu faço um acordo. Ó, vamos tentar assim, ó, daqui a tanto tempo, se você não vier aqui, se a gente não chegar a tal resultado, a gente vai entrar com a medicação. Aí, numa hora dessa, o paciente, beleza, tá fechado. E eu vou falar mais na frente também, e mostrar a consequência de não fazer o tratamento certo, né? Isso é muito importante. E clareza, né? Já é muito do que eu estou falando agora, até clareza, visão do futuro, mostrar onde ele pode chegar, né? Então, por exemplo, no caso da obesidade, onde ele pode chegar se ele emagrecer? O que ele pode melhorar? Né? Não só a composição corporal, mas a prevenção de doença cardiovascular, a prevenção de diabetes, a prevenção de algo ortopédico, por exemplo, enfim, uma série de coisas. Então, mostrar para ele se ele adiar mais isso, a tendência é que piore é muito maior e o caminho se torne mais longo depois que você quiser tratar. Então, mostrando isso, você até desmistifica algumas coisas e mostra que o tratamento vai ser benéfico. Do que ele ficar tentando empurrar com a barriga, empurrar a poeira para baixo do tapete e não começar aquele tratamento proposto. Então, é a liderança real. Então, muitas vezes, o médico, no caso, ele quer que sua palavra valha mais do que o sentimento do paciente. Muitas vezes não é. Muitas vezes não vai ser assim. Na maioria das vezes, vamos botar 50-50. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas chegam com todas as informações do mundo, coisas que a gente mesmo nem sabe, né? Então, a gente não tem que ficar em cima do pedestal.
né? A gente tem o nosso saber, nosso diploma, o que a gente estudou, estudando cada vez mais. A gente já está na frente, não precisa se mostrar, falar que eu sei melhor, sei mais, tudo mais. Então, primeiro você tem que ajudar o paciente, que é servir o paciente primeiro, guiar com respeito e caminhar junto, que é também algo que eu sempre fiz isso, né? Desde lá quando comecei em consultório, lá 11 anos atrás, com a parte de emagrecimento, com nutrologia, eu sempre tive esse contato de perto do paciente. Então, isso é muito importante gerar confiança. A maioria dos pacientes acabam virando amigos. Então, muitas vezes você vai propor algo, um caminho para aquele paciente, e é, os pacientes chegam com algumas objeções, algumas questões que não querem, alguém falou alguma coisa, alguém passou mal com medicação ou tal, ou alguém, enfim, não quer que use, todos os motivos do mundo. Então, assim, muitas vezes essa parte, é, ou porque ela tem um exemplo muito perto de que algo não deu certo, do tratamento muito parecido que ela vai fazer, ou que ela já criou algo na cabeça dela, ou já fez o tratamento e não deu certo. E muitas vezes a parte financeira também, né? Dependendo de cada caso, a parte financeira. É. O que não é negociável é o resultado, é você fazer de tudo para ajudar aquele paciente, né? Para melhorar a saúde dele. A qualidade e a atenção que você vai dar ao paciente, né? Independente de qualquer coisa, independente do tratamento que ele vai fazer, do quanto que ele vai te pagar, independente disso, tá? A qualidade do tratamento. Isso envolve lá aquele outro pilar, a verdade, né? Então, e a ética, obviamente, não fazer nada que não seja ético, não passar algo que não possa, né? Que ela não tenha indicação, né? O que é negociável, sempre é negociável, é o tempo do processo que ele vai caminhar. Voltando à minha parte do emagrecimento, a gente sabe que existem tratamentos mais tops, onde você consegue ter um resultado muito melhor e mais rápido, e outros, ou também existem outros caminhos de tratamentos que não são hoje de primeira linha, mas lá atrás a gente também fazia, quando não existia principalmente as medicações hoje em dia, os análogos de GLP-1. Então, dá para negociar, dá para negociar. E a forma de pagamento, obviamente, e a logística de atendimento, né? E a empatia. A empatia não é técnica. A empatia, você pode até treinar e ficar muito, muito próximo de ser genuíno. Mas se você não tiver, não quiser ajudar de verdade, sem pensar na parte financeira, só, isso é muito importante, mas não é tudo, não vai ter essa empatia de forma genuína, né? Então, por que eu estou falando isso? Da mesma forma que eu atendia lá atrás meus pacientes PSF, é a mesma forma que eu atendo hoje. Eu só passei um valor, só dei mais valor porque tudo que eu construí. Então, é o mesmo tratamento. Então, e isso é genuíno, isso tem que ser da gente. A gente precisa, a gente vai, a gente tem obrigação como médico, esse dom que deu Deus pra gente, essa vocação de ajudar as pessoas. É óbvio que a gente vai ser recompensado financeiramente por isso, mas isso é uma consequência, né? Então, ouvir sem interromper, para botar seu argumento como se fosse a pessoa está errada, né? Entender primeiro se ele está errado, você sabe que ele está errado. Olha só, eu te entendo, mas isso aqui não funciona assim, é outra forma. Então, ouvir. Humildade sem julgar, também é muito importante. Na verdade, tudo que eu estou falando é importante, né? Humildade sem julgar. Você não é o sabichão. O médico não é o sabichão. Já acabou essa época. Isso aí foi lá atrás. Foi lá atrás. Se quem continua com essa com essa questão de achar que eu sei mais que todo mundo, não vai evoluir, não vai prosperar em termos de nada, nem como pessoa. Validar sem diminuir, respeitar sem pressa e sentir junto com ele, tá? Então, imagina um paciente obeso,
No caso, a colega estava aí, trabalha com fertilidade. Imagina uma pessoa que está tentando a gestação aí há vários anos, imagina o quanto ela carrega, né? Quanto ela carrega de coisas, de sentimentos, imagina. Então, sentir junto com ele, né? Um paciente com obesidade, no caso, imagina o quanto ele tem com obesidade grau 3, quanto ele tem de dores articulares, se ele tem um diabetes, imagina o risco cardiovascular, alguém na família já morreu, enfim. Isso carrega muita coisa. Então, sentir junto com o paciente, isso também é muito importante. Então, a escolha do tratamento do paciente não é sobre o tratamento, é sobre quem ele quer ser daqui a 6 meses. 6 meses eu tenho uma data hipotética, depende de cada um, né? Então, ele quer enxergar onde ele pode chegar, e ele quer enxergar aonde ele não quer chegar, né? Então, ele não quer chegar a uma consequência de algo mais grave. Acho que é muito mais importante de onde ele quer chegar. Então, ser claro no tratamento que é proposto, se ele não fizer algum tratamento, né, eu falei, pode mudar, pode modular, vai levar ele a algum lugar, isso é muito importante, porque caso ele não faça nada, ele vai falar assim, porra, aquele médico lá, porra, Fernando me falou lá atrás, cara, o cara é paciente diabético, uma glicose descompensada, uma glicemia que não controla, enfim, todos controlaram, vai ter que entrar insulina, risco de nefropatia, enfim, retinopatia, todas as consequências do diabetes, quando está descompensado, ele vai falar, ele me avisou, ele me avisou. Isso vai ser muito bom, porque você, muitas vezes, um médico, passei por um médico que nem me avisou que isso poderia ter acontecido, né? Então, é bom ser muito claro. Então, sem tratamento, dor, limitação contínua, ficarei pegando a parte de obesidade, né? E com tratamento, liberdade, retorno às atividades, prevenção de complicações e investimento em qualidade de vida. Bom, chegamos ao final. Pergunta final. A decisão não é sobre tratamento, a decisão é quem você quer ser daqui a 6 meses, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, né? Então, o que você decide hoje é o que você pode se tornar amanhã. Depende das suas escolhas, das escolhas do paciente. Isso tem que ficar também muito claro, né? Então, cara, você só está piorando. Você já tentou fazer de tudo. O que a amiga falou, vamos falar no caso da fertilidade, tomou chá disso, teve relação, virou de cabeça para baixo, enfim, uma série de coisas. Não adiantou. O que vai, daqui a 6 meses, vai continuar acontecendo isso? O que vai ser daqui a um ano? Né? No caso, a obesidade, a mesma coisa. Né? Onde você quer chegar? Ah, não, eu não posso morrer. Não, não é assim, sua filha, seu filho, quem vai, sua esposa, quem vai sofrer com você, né? E não é só falecer, não, né, para óbito, não é morrer, e ficar acamado em cima do carro, quanto trabalho você vai dar, você quer dar trabalho aos seus familiares. Então, mostrar a clareza disso também e fazer ele tomar a decisão ali, a melhor decisão possível que ele pode para melhorar a saúde dele. Porque no final das contas, como eu falei, a gente, como médico ou como profissional de saúde, a gente a gente recebeu de Deus uma vocação de ajudar as pessoas. A parte de financeira, sem dúvida nenhuma, ela vai vir se você quer de forma genuína, natural, ajudar as pessoas. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, foi um pouco da minha contribuição aí para vocês. Chegamos ao final. Não tem slide de fim, que eu esqueci.